Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, nessa noite feliz, nessa noite alegre, nessa noite onde a certeza da Tua salvação é a nossa felicidade, Deus, eu oro uma vez mais pedindo a Tua ajuda, pedindo o Teu socorro, clamando pelo favor do Senhor no proclamar desta palavra. Ajuda-me, Senhor, ajuda-me. Renuncio a todo o meu conhecimento humano para me render unicamente, Deus, à voz do Senhor, através do Teu Espírito Santo, a me ajudar a proclamar, ó Deus, essa palavra. Fala conosco, Senhor, fala conosco. Precisamos e necessitamos, ó Deus, ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. 1 Reis, capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 7. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 7. E quando os irmãos procuram, deixe eu contextualizar o que estava acontecendo em Israel, para que nós venhamos ter a noção do porquê do levantar do profeta Elias aqui nesse texto. Israel, meus irmãos, estava sendo governado por um homem chamado Acabe, que por sua vez estava sendo governado por uma mulher, uma piriguete chamada Jezabel, ou mulher perturbada, horrível. Ela não era israelita, ela era de outra nação, uma nação pagã. E o rei Acabe, cego pelo pecado, decidiu casar, fazer uma aliança com esse reino, para que o reino dele fosse fortalecido. E ele casou com Jezabel, sabendo, tenho certeza que sabendo, que Jezabel era sacerdotisa de um demônio chamado Baal. E através desse casamento foi introduzido em Israel culto a Baal. Foi introduzido dentro daquele povo que havia sido separado para Deus, foi introduzido dentro daquela terra, herança de Deus para aquele povo, um culto a um demônio chamado Baal. E pouco a pouco o povo começou a abandonar o culto ao Senhor para seguir a Baal. Primeiro, porque havia rebeldia no coração do povo. Infelizmente não é de hoje que o povo é inclinado à rebeldia ao Senhor. E segundo, porque era uma questão de governo. A religião oficial de Israel tornou-se o culto a Baal. Então aqueles que não dobravam os joelhos diante de Baal eram perseguidos, de tal maneira que muitos profetas se renderam para não serem mortos, se prostraram diante de Baal, e muitos se tornaram sacerdotes de Baal. E o culto a Baal, meus irmãos, era terrível, era imundo, era imoral. Segundo os registros históricos, havia sacrifícios de criança e práticas abomináveis, prostituição, terrível, coisa terrível. E Jezabel, a rainha, à frente de tudo isso, Jezabel, a rainha, à frente inclusive de toda a nação de Israel, era ela que ditava as regras. A nação de Israel havia abandonado Deus. O povo estava na prostituição espiritual. Satanás, através daquela mulher, estava governando e estava reinando. E Deus resolveu agir, porque Deus é um Deus zeloso. Deus é um Deus zeloso. E em 1 Reis, capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 7, nós aqui encontramos o agir de Deus diante de toda aquela prostituição. Está escrito: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho e nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: saia daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá da água do rio, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor.
retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia a água do ribeiro. Porém, passados alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Amém? Aqui nós encontramos, meus irmãos, a resposta de Deus à idolatria, à prostituição espiritual, a resposta de Deus às abominações que estavam sendo praticadas ali em Israel. O povo que abandonou o Senhor e o rei que deveria governar segundo os estatutos de Deus, reinava agora segundo os estatutos de um demônio chamado Baal, sendo este rei manipulado pela sua esposa. E embora ele estivesse sendo manipulado, isso não tira a culpa dele. Ele era pecador, ele era promíscuo. E meus irmãos, Deus levantou o profeta Elias. Enquanto centenas, talvez milhares de profetas tenham se rendido, tenham se prostrado a Baal, por rebeldia de coração ou por medo da perseguição, ainda assim Elias foi encontrado por Deus. Elias foi encontrado pelo Senhor e com poder, com autoridade, com coragem. Elias sem agendar, Elias sem mandar recado, Elias certamente tocaiou, ficou observando qual dia, qual hora eu posso encontrar o rei. E na primeira oportunidade, repito, sem solicitar uma agenda prévia, ele se colocou diante de Acabe e proclamou o juízo de Deus. Acabe, não choverá nos próximos anos, e só voltará a chover quando eu abrir a boca para proclamar que vai voltar a chover. Meus irmãos, se o juízo de Deus através de Elias foi a respeito de não chover, é porque Israel não estava passando por esse problema. Com certeza estava chovendo, com certeza estava garoando, com certeza o orvalho estava brotando. Mas veio um decreto, por causa da prostituição, por causa daquela treva, daquela escuridão que reinava naquele lugar. Através do profeta Elias veio esse decreto de Deus. Os céus iriam se cerrar totalmente, se fechar. As nuvens iriam se secar. Os rios iriam secar. Esse foi o juízo de Deus para aquela nação. Mas veja que interessante, meus irmãos. O profeta não está ileso daquilo que Deus decreta, mesmo que tenha sido ele aquele que tenha sido usado por Deus para decretar o juízo. Deus usou o profeta Elias para proclamar o juízo de Deus sobre aquela terra rebelde e imoral, e o juízo foi não chover. Naquela terra, acredite, sem chuva é sem alimento. Na verdade, em toda a região do mundo, sem chuva, muito aperto ocorre, naquele tempo mais ainda. Mas, meus irmãos, olha só que interessante. O profeta Elias, um homem de Deus, passou pelo aperto, pela dificuldade, passou pelas aflições do juízo que ele mesmo havia proclamado através do Espírito de Deus. E na minha humanidade, na minha carnalidade, eu fico pensando comigo mesmo, por que Deus não poupou ele? Porque diante da perseguição, após ele decretar esse juízo, ao invés de Deus ter dito, vá para tal lugar, se esconda ali, porque Deus não o arrebatou e o levou para outro lugar, seguro, para um jardim verdejante, para um oásis? Por que Deus não fez isso? Porque Deus manteve o profeta naquela terra que estava agora debaixo do juízo dele. Porque, meus irmãos, é assim e de fato é assim.
Nós, como igreja, nós não devemos cair no engano de nos tornarmos uma igreja mimada, uma igreja dengosa, acreditando que seremos poupados da ira vindoura, porque, meus irmãos, seremos poupados de muita coisa. A igreja será poupada, sim, meus irmãos, de muita tormenta. Não existe consenso, existe pré-tribulacionista, existe o pós-tribulacionista, existe aqueles que acreditam que antes da grande tribulação toda a igreja, sem exceção, será arrebatada, mas também existe aqueles que acreditam que a igreja será arrebatada após a grande tribulação. Existe essa divisão de entendimento. Para mim o que importa é que Jesus Cristo vai voltar e seremos arrebatados de uma forma ou de outra. Para mim isso é o que importa. Mas, meus irmãos, existe um decreto proclamado por Jesus Cristo no Evangelho de Mateus, capítulo 24, e ele deu a esse juízo, ele deu a esse decreto um nome, e o nome é princípio das dores. Meus irmãos, assim como o profeta Elias não foi poupado das tormentas, das dificuldades, das aflições que ele mesmo proclamou a mando de Deus, o que Jesus Cristo proclamou, meus irmãos, a respeito do princípio das dores, precisamos preparar a nossa fé, porque nós, como igreja, nós não seremos poupados. Poderemos até ser arrebatados, falando agora como pré-tribulacionista, poderemos até ser arrebatados como igreja antes da grande tribulação, mas nós não seremos arrebatados no que diz respeito ao princípio das dores. Nós iremos, meus irmãos, sofrer os apertos, nós iremos, meus irmãos, sofrer as perseguições, nós iremos, meus irmãos, nos assustar com o barulho do mar, nós ficaremos preocupados com os rumores de guerra, nós ficaremos apavorados com a terra tremendo debaixo dos nossos pés, ou com as notícias de que em determinado lugar um grande terremoto aconteceu. A própria ciência, meus irmãos, está se alinhando à palavra de Deus. Semana passada eu vi uma reportagem, essa reportagem dizia que nos próximos 30 anos, os cientistas japoneses acreditam quase que 100%, nos próximos 30 anos um grande terremoto acontecerá na capital daquele país, Tóquio, que vai destruir a cidade totalmente. A própria ciência está fazendo uma previsão, mas a palavra de Deus já fez a profecia. A terra vai tremer. Terremotos em vários lugares durante o princípio das dores. E, meus irmãos, de todo o meu coração, eu acredito que o princípio das dores já aconteceu. O princípio das dores já está acontecendo. O princípio das dores já está em andamento, meus irmãos. Eu acredito que nós já estamos vivendo esse tempo. E por falta de discernimento espiritual, por sonolência espiritual, por dormência espiritual, nós não estamos percebendo. As coisas estão acontecendo e nós não estamos percebendo, os sinais estão acontecendo e nós estamos distraídos. O princípio das dores que precede a grande tribulação já está em evidência e nós não estamos prestando atenção no que está acontecendo, meus irmãos, ao redor do mundo. Semana passada, em uma cidade de Minas Gerais, se eu não me engano, um homem, não era adolescente, não era jovem, de vez em quando nós lemos notícias de que um adolescente ou um jovem cometeu tamanha barbárie, mas ele já era um homem. Um homem assassinou o próprio pai, pastor jubilado de determinada igreja. Na mesma ocasião, assassinou a sua madrasta e, aproveitando de forma maligna que dentro da casa
tinha também 2 sobrinhos dele. Ele matou os 2 sobrinhos. Um filho matou o pai, matou a madrasta, matou os 2 sobrinhos. Terrível. E tudo isso, meus irmãos, tudo isso se enquadra perfeitamente no que a palavra de Deus, por meio de Jesus Cristo, nos antecipou a respeito do princípio das dores. Seremos perseguidos, seremos apedrejados, seremos açoitados. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo de muita dor e de muito sofrimento. É justamente no princípio das dores, meus irmãos, que o amor de muitos irá se esfriar. E quando Jesus Cristo disse que nesses dias, quando Jesus Cristo disse que durante o princípio das dores o amor de muitos iria se esfriar, Jesus estava falando a respeito da igreja dele. Dentro da igreja, o amor do coração do homem para com Deus se esfriará. O amor no coração do homem e da mulher para com seu próximo se esfriará. Haverá contendas, haverá guerras, haverá terremotos dentro da própria igreja. E talvez isso explique, meus irmãos, a quantidade de coisas que tem vindo à tona, líderes, pastores que têm sido denunciados. Faz parte do princípio das dores, porque Satanás infelizmente usa isso. Não é Satanás que promove isso, não é Satanás que denuncia, é Deus, porque é Deus zeloso. Deus é um Deus zeloso. Então todo e qualquer ato de promiscuidade, de imoralidade que lideranças da igreja praticam às escondidas, quando vem à tona, é Deus que mostra, meus irmãos. Mas isso, infelizmente, acaba levando muitos ao esfriamento espiritual, ao desânimo espiritual, e o amor começa a esfriar. O amor começa a desaparecer do coração daquela pessoa, e aquela pessoa abandona sim o Senhor. O princípio das dores será um período de abandono. O princípio das dores será um período onde igrejas irão se esvaziar, onde cultos estarão cada vez mais esvaziados, meus irmãos. Tudo isso irá acontecer no princípio das dores. E nós temos que nos preparar, porque desde o Antigo Testamento, Deus não poupa o povo dele dos próprios juízos dele. Desde o Antigo Testamento, meus irmãos, Deus, ele não poupa o aperto que Elias passou, vendo aquele riacho se secar. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que Elias comia pão e carne pela manhã, pão e carne à noite, porque os corvos traziam para ele. É porque não era você no lugar de Elias. Porque eu duvido, meus irmãos, eu duvido que alguém aqui iria se contentar em ser sustentado por Deus com um pão e um pedaço de carne 2 vezes ao dia. Eu duvido. Nós queremos a mesa farta, né? Nós queremos um banquete. Mas se um dia, se for da vontade de Deus, se for um decreto de Deus, que o nosso sustento seja pão e pedaço de carne, trago até nós por corvos. Ah, meus irmãos, o que tem de crente que vai desviar? O que tem de crente que vai preferir buscar os manjares na mão de Satanás? Elias passou pelo aperto da sequidão, da perseguição, e dessa forma de ser alimentado por Deus. No final do ano eu vi um vídeo de um pastor muito conhecido nessa nação e muito rico também. Ele fez um vídeo e postou nas redes sociais da mesa da casa dele, uma mesa gigantesca, e ele falando: meus irmãos, aqui na minha casa já está tudo preparado. Pensa uma mesa farta, uma mesa de todo tamanho, e não há nada de errado nisso. Não há nada de errado nisso. Mas eu fiquei refletindo, e se fosse o contrário? E se a mesa dele não tivesse farta? E se tivesse apenas alguns pães, uma panela de feijão dormida de 3 dias, um arroz requintado, carne
de segunda não, de terceira, de quarta, de quinta, será que ele iria fazer esse vídeo e postar na rede social, glorificando a Deus? Eu sinceramente duvido muito, porque nós estamos acostumados a associar bênção de Deus a coisas exageradas, a mudança, a prosperidade. Mas não, meus irmãos, bênção de Deus também é o mínimo que você recebe. Aleluia. Bênção de Deus foi aquele pão que o povo trazia para Elias comer. Bênção de Deus era Elias se inclinando ali naquele riacho, mergulhando a sua mão na água e levando a boca para beber. Ali foi a bênção de Deus para o profeta, um grande homem de Deus, um dos grandes profetas bíblicos. E nós queremos ser os playboyzinhos de Jesus. Nós queremos ser as patricinhas de Jesus. E não nos contentamos com o pão nosso de cada dia. Não nos contentamos com o que temos de comer, com o que temos de beber, com o que temos de vestir. Queremos sempre mais, mais e mais e mais. Se estiver sendo só isso, eu não estou sendo abençoado. Se não estiver sendo diferente, se eu não estiver sendo de forma abundante, próspero, o problema está naquela igreja. Eu vou para outra igreja, eu vou congregar em outro lugar, porque ali naquele lugar eu não estou sendo abençoado. Meus irmãos, não é o lugar que te abençoa, é diante de quem você se prostra, é diante de quem você se rende. Seja qual for a igreja que um homem ou uma mulher congregar, se não tiver uma vida prostrada diante do trono do Deus vivo, não será abençoado. Seja qual for a igreja, seja qual for a denominação, o que faz a diferença é estar prostrado diante do trono do Senhor. Mas faz a diferença, meus irmãos, no que diz respeito a sermos fortalecidos para suportar, a sermos fortalecidos para resistir, a sermos fortalecidos para continuar louvando, glorificando o Senhor e permanecendo na presença dEle, mesmo que venhamos viver a pão e a água. Mesmo que venhamos viver a pão e a água. Se esse for, meus irmãos, o decreto de Deus, assim teremos que nos submeter. É por isso que eu fico muito preocupado com o evangelho que tem sido pregado ultimamente na maioria das igrejas. Você vai prosperar, você vai ser feliz, 2026 vai ser o melhor ano da sua vida. Tem um pastor muito conhecido na nação brasileira que ele não cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quando ele se coloca no púlpito, ele abre a boca e diz: boa noite, querida, boa noite, querido. Já por aí que é o meu critério, é a paz do Senhor Jesus. Eu não estou na minha casa, eu não estou na rua, estou na igreja. Então me coloquei no púlpito, a paz do Senhor Jesus. Mas ele não. Querido, querida, boa noite, boa noite. E esse homem, no culto de Réveillon, com um sorriso de orelha a orelha, começou a proclamar: 2026 vai ser o melhor ano da sua história, 2026 vai ser o melhor ano da sua vida, 2026 vai ser um ano inesquecível para você. Eu falei: meu Deus do céu, eu estou lascado, eu estou mais ou menos enrolado, porque no primeiro culto do ano aqui na igreja eu preguei ao contrário. Falei: meus irmãos, vamos nos preparar, porque 2026 vai ser um ano difícil, 2026 vai ser um ano de dificuldade, 2026 não vai ser um ano fácil. Meus irmãos, eu tenho sentido isso no meu espírito. Nos últimos dias de 2025 eu refleti muito, meditei muito sobre isso, Deus trazendo essa percepção no meu coração de que esse ano de 2026 não será fácil. E está queimando muito no meu coração essa palavra, essa exortação de Deus a me preparar, a orar mais, a meditar na palavra mais, a me firmar cada vez mais no Senhor para suportar e para resistir. E quando eu escuto alguém proclamar algo diferente, de vez em quando bate até uma fraqueza de fé: oh Deus, eu que estou errado, Deus? Será que eu ouvi do Senhor isso mesmo? Ah, meus irmãos, eu acredito que não. Eu acredito que nesse tempo que nós estamos vivendo, quem prega paz, paz, paz é que está errado. Porque nós estamos vivendo um tempo de guerra, nós estamos vivendo um tempo de tribulação. O próprio Senhor Jesus Cristo disse isso: fiquem atentos,
quando estiverem pregando paz, paz, de repente o fim virá. É um dos sinais da volta de Cristo. Haverá profetas pregando paz em tempo de guerra. Haverá profetas proclamando prosperidade em tempo de escassez, quando de repente o fim virá. De repente o juízo virá. Meus irmãos, eu tenho refletido a respeito disso, porque eu sei, meus irmãos, que eu, como pastor, eu não serei poupado. Eu não serei poupado. Nós, como igreja, nós não seremos poupados. Todas as aflições, todas as dificuldades, todos os temores, todas as perseguições, meus irmãos, do princípio das dores, nós, como igreja, nós teremos que suportar, nós teremos que resistir. E precisamos abrir os nossos olhos espirituais para isso. E começar a tomar postura de vida de oração. Esse ano, meus irmãos, eu tomei a decisão, eu preciso avançar. Eu preciso avançar. De vez em quando, aqui nesse púlpito, de forma até egoísta, de forma até orgulhosa, eu falo, que eu oro no mínimo 1 hora por dia. Tomei a decisão, vou avançar para 2 horas nesse ano de 2026. Vou avançar para 2 horas nesse ano de 2026. O missionário Davi Miranda, meus irmãos, passou a vida inteira orando mais de 6 horas por dia. Carne como eu sou carne. Dificuldade ele enfrentou como eu também enfrento. Porque eu não posso alcançar essa mesma graça? Esse ano de 2026 não será mais 1 hora. Eu vou avançar para 2 horas, porque eu sou miserável, eu sou carente, eu sou necessitado. As coisas estão se apertando. O princípio das dores está mais evidente. Eu preciso me fortalecer no Senhor e na força do poder dele, para resistir ao dia mau. E nesse mundo que vivemos, meus irmãos, todos os dias são maus, porque esse mundo jaz, esse mundo apodrece no maligno. E veja que interessante, eu estava compartilhando algo para vocês que os irmãos ainda não sabem. Desconfio eu que eu estou com alguma doença autoimune. Desconfio eu, ainda não fiz o exame, vou fazer uma consulta ainda essa semana, mas estou desconfiado que eu estou com alguma doença autoimune. O que é uma doença autoimune? É uma doença onde o seu próprio corpo começa a combater o seu próprio corpo. Semana passada a gente me percebeu que aqui na minha barba um clarão. Eu não sei se dá para ver, mas tem um clarão aqui. Não é impinge, não é alergia, não é caroço. E aquele tufo de barba saiu para nem ver. E eu estou percebendo que em outras partes também do rosto, estou percebendo a barba ficando assim rala. Vou prestar atenção no cabelo, estou percebendo também que está tendo algum desmatamento, algumas áreas assim se abrindo. E eu já havia ouvido, lido a respeito de uma doença chamada alopécia. Pesquisei na internet, escutei testemunhos de pessoas, homens que tiveram essa doença, e começa principalmente com a barba. E pelos sinais, pelos detalhes que eu percebi, eu percebo que essa doença é chamada alopécia. Quando os anticorpos do corpo, quando a nossa defesa do nosso corpo, que deveria combater as doenças, combate o nosso próprio corpo. Então, o que pode estar acontecendo? Eu ainda não tenho nada definitivo, só desconfio. Essa semana ou semana que vem, dependendo da disponibilidade do dermatologista para fazer uma consulta, mas desconfio que os anticorpos do meu corpo estão combatendo os meus folículos capilares. Eles estão acreditando que os meus folículos capilares são vírus, são bactérias, e estão atacando. Eu falei, uau, olha só como o meu ano vai começar. Que maravilha, Deus. Glória a Deus por isso, porque é na luta, é na guerra, é na dificuldade que a fé se sobressai. Ah, pastor, o senhor não está preocupado com sua barba? Eu sinceramente não, meus irmãos, porque como vocês sabem, eu só sou barbudo por opção. Eu tenho uma alergia terrível no meu rosto e eu não posso me barbear, então por isso eu sou barbudo.
Então não tenho nenhum problema se porventura eu tiver que passar a máquina aqui, não tenho nenhum problema se cair tudo, problema nenhum. E se a cabeça começar a perder cabelo, eu também não vou ter problema não, já estou casado mesmo. Já estou garantido. E qualquer coisa eu compro uma prótese, eu aproveito e compro uma prótese de cabelo liso, caindo nos olhos. Já pensou pregando aqui, ó? Aproveita, né? Isso. Mas, meus irmãos, como eu disse, eu vou fazer a consulta ainda, o médico vai avaliar, porque esse problema tem alguns fatores que desencadeiam. Pode ser uma questão assim de diabetes. O último exame que eu fiz estava tudo ok. Tem um fator genético na família, minha mãe. Mas tem um fator também que eu não posso ignorar, que é o estresse. E, meus irmãos, o estresse faz cabelo cair. Dias atrás eu fui ao Nápoles com o Wallace, ele comentando comigo: ó, Nilton, você tem que ficar atento, tem que ficar preocupado. Pastor Wilton, pressão alta, infelizmente ele faleceu. Eu falei: Wallace, eu como pastor, tenha certeza no que eu vou te dizer aqui, meu irmão, e para vocês também. Como pastor, eu não tenho nenhuma aflição com a igreja. Talvez eu seja o único pastor que não fica assim se descabelando, que não fica assim puxando a barba de preocupação com a igreja. Não que não haja problema, não que não haja dificuldades, não que vocês não enfrentem lutas, e eu procuro estar atento a todas as suas lutas, mas, meus irmãos, tudo, absolutamente tudo que eu escuto, que eu recebo de vocês de lutas e de dificuldades, eu jogo para Deus. Eu escuto, eu oro, mas no final das contas, Deus, ó, é contigo. Então, meus irmãos, meu coração é super em paz. A igreja pentecostal Nova Jerusalém não me estressa de forma alguma. Então pode ter certeza que não é um peso, um fardo da igreja, um cansaço por conta da igreja, não. É muito prazeroso para mim. Pastorear é leve, é suave. Interceder por vocês é leve e suave. Me preocupar com vocês é leve e suave, porque eu faço isso não na minha força, mas na força do Senhor. Se fosse na minha força, eu já teria careca há muito tempo. Não estaria nem sobrancelha mais. Mas é na força do Senhor. Mas uma coisa que me estressa, meus irmãos, infelizmente, são as poucas horas de sono que eu tenho todas as noites. Infelizmente, eu durmo menos de 5 horas todas as noites. E são sempre interrompidos. A partir da meia-noite, meus irmãos, eu vejo chegar 1 hora, eu vejo chegar 2 horas, eu vejo chegar 3 horas, eu vejo chegar 4 horas. E quando eu vejo que chegou 5 horas, eu levanto. Para que ficar mais na cama? Infelizmente, a partir de meia-noite, o Levi acorda constantemente. E isso há muito tempo. Há muito tempo. Então, muito provavelmente, esse estresse, por não estar dormindo, por não estar conseguindo dormir, está provavelmente causando isso. Porque, meus irmãos, tudo aquilo que nós podemos recuperar. Mas uma noite de sono perdida, ninguém recupera mais não. Aquela noite que você perdeu, perdeu. Não tem como recuperar. Você pode dormir o dia inteiro no dia seguinte. O sono do dia não é o mesmo do sono da noite. A noite foi separada para Deus, para o nosso descanso total. E infelizmente há meses, eu não consigo. Eu não sei o que é deitar por volta de 10, 10 e meia e só acordar por volta de 5 e meia sem nenhuma interrupção. É a madrugada inteira sem interrompido. Na verdade, eu já vou dormir sabendo que eu vou ser acordado. E é isso que me estressa. O que eu percebo que me deixa assim estressado, cansado e fatigado é saber que eu vou dormir sabendo que a qualquer momento. E Levi é ignorante. Ele bate as 2 mãos na porta assim, pô, e abre a porta. Mas antes dele abrir a porta, eu já escuto os pezinhos dele se movimentando pela casa. E já levanto pelo encontro dele. E é assim a madrugada inteira. Então está cobrando. Está cobrando, tanto por isso que eu aproveito esses dias de ausência deles, para que eu durma bastante. Graças a Deus isso é bem revigorante. Então, muito provavelmente, o fator, se confirmar a alopecia, esse vai ser o fator que eu vou estar relatando para a dermatologista, que certamente vai investigar, vai querer saber o meu estilo de vida. Mas, uma coisa é certa, meus irmãos: se de fato eu estou com esse problema, se de fato eu estou com alopecia,
A alopécia está no pior lugar que ela deveria estar, porque Cristo vive em mim. Cristo habita em mim. Cristo habita em mim. Então a alopécia está, ou pode estar, no pior lugar que poderia estar, que é no corpo de um homem que foi comprado pelo sangue do Cordeiro. E eu tenho feito isso diante do espelho. Eu tenho me colocado diante do espelho, alisando a minha barba áspera, que Jennifer odeia. Se passar um pouco aqui, ó, rala, tão áspera que é. Eu falo, eu sou curado, eu sou sarado, Cristo Jesus vive em mim. Vou passar pela medicina, porque eu tenho que ser fiel ao que eu prego a vocês. Eu motivo vocês a procurar os médicos, né, em toda e qualquer circunstância. Então não serei eu a não me colocar naquilo que eu oriento. Se eu oriento os irmãos a procurar a medicina, eu tenho que procurar. Então por isso eu vou procurar. Mas ciente de que aquele que cura já habita em mim. E quanto ao estresse, eu vou procurar contornar. A solução viável seria ou Levi já dormir na nossa cama, ou eu, na primeira vez que ele for lá me tirar da minha cama, dormir na cama dele. Mas ele é autista. Se ele se acostumar com isso, vai ser pro resto da vida. Um autista acostumado a dormir na cama dos pais vai se tornar um homem adulto dormindo na cama dos pais. Um autista que acostuma com o pai dormindo na cama dele vai entrar na vida adulta precisando do pai dormindo ali na cama dele. Então eu não posso me submeter a isso. Mas Deus vai dar graça, Deus vai estar na providência. E de tempo em tempo, Jennifer vai viajar para os meninos para me dormir. De tempo em tempo vai subir lá para Miriam, para mim ter umas 2 noites de sono direto. E assim nós vamos caminhando. Mas meus irmãos, isso não está me abalando nem um pouco. Porque eu sei que esse mundo é um mundo de dificuldade, é um mundo que adoece as pessoas, mas maior é o que está em mim do que as doenças, do que as tribulações, do que as dificuldades dessa vida. Maior é o que está em mim. Mas isso, comparado com o princípio das dores, é fichinha. A minha barba se tornando rala é fichinha, perto do que a palavra de Deus nos revela a respeito do princípio das dores, e nós não seremos poupados. A igreja estará no princípio das dores e precisamos, meus irmãos, nos preparar, orando, clamando, intercedendo, se consagrando, se separando, se firmando na presença do Senhor, oração após oração, reconhecendo os seus pecados, clamando pela misericórdia. É assim, meus irmãos, buscando comunhão com Deus, que nós, como igreja, iremos nos preparar para aquilo que já está acontecendo, o princípio das dores. Em fé conseguiremos. O nosso general é Cristo, e Ele está conosco. Ele está conosco. O mesmo Jesus que nos alertou sobre o princípio das dores, Ele também nos disse: eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Amém?